Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a este debate especial sobre um tema que gera discussões intensas no meio cristão: o dízimo no Novo Testamento. Hoje contaremos com a presença de dois líderes religiosos que possuem visões distintas sobre o assunto. De um lado, o reverendo presbiteriano Samuel Almeida, que trará a perspectiva reformada sobre a contribuição voluntária. Do outro, o bispo neopentecostal Cláudio Menezes, da Igreja Universal do Reino de Deus, que defende a prática do dízimo como princípio bíblico atual. Durante o debate, vamos explorar as bases teológicas, as passagens bíblicas e as aplicações práticas de cada linha de pensamento, buscando elucidar os pontos de concordância e divergência. Preparem-se para uma conversa franca e aprofundada, onde ambos os debatedores poderão apresentar suas convicções e responder às suas perguntas. Fiquem conosco e acompanhem este diálogo que promete lançar luz sobre a questão do dízimo à luz do Novo Testamento. Paz seja convosco, Bispo Cláudio. Sou o reverendo Samuel Almeida, pastor presbiteriano e professor de teologia reformada. Permita-me expor minha posição com clareza. Creio que o dízimo, conforme instituído no Antigo Testamento, estava vinculado à estrutura teocrática de Israel, como vemos em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 34, onde o dízimo era parte da lei mosaica, destinado ao sustento dos levitas, dos necessitados e das festas sagradas. No Novo Testamento, porém, a obrigatoriedade do dízimo dá lugar ao princípio da generosidade voluntária, fundamentada no amor e na gratidão. Como afirma a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A igreja, portanto, é sustentada não por imposição legal, mas por ofertas conscientes, refletindo a graça recebida em Cristo. Querido irmão Samuel, é uma honra estar aqui para debater um tema tão vital para a vida da igreja. Como líder da Igreja Universal do Reino de Deus, tenho visto o mover de Deus na vida daqueles que abraçam os princípios eternos dele. E o dízimo é um deles. A palavra de Deus é clara. Em livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor declara: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Essa promessa não foi revogada. Deus não muda, irmão. Suas ordenanças são eternas. E quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, repreende os fariseus, ele não os condena por dizimarem, mas por negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o dízimo permanece válido desde que aliado ao coração correto. No Novo Testamento, a igreja é chamada a ser santa e irrepreensível. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E isso inclui honrar a Deus com nossas primícias. A bênção de Malaquias não é limitada ao Antigo Testamento, é um princípio espiritual. Quando somos fiéis no dízimo, demonstramos confiança na provisão divina e sustentamos o avanço do Evangelho. Portanto, irmão, não creio que o dízimo seja uma obrigação legal ultrapassada, mas um ato de fé que abre as portas da graça e da prosperidade divina. A igreja precisa disso hoje, mais do que nunca. Bem, senhores, agora que cada um apresentou sua posição inicial, vamos aprofundar esse debate com perguntas diretas entre os debatedores. Bispo Cláudio Menezes, o senhor expôs sua visão sobre a continuidade do dízimo como um princípio espiritual que transcende a lei mosaica. Agora peço que formule uma pergunta ao reverendo Samuel Almeida, desafiando-o a responder dentro da perspectiva que o senhor defende. Fique à vontade para conduzir essa parte do diálogo. Irmão Samuel, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus afirma: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Se Jesus reconhece a validade do dízimo mesmo após a crítica aos fariseus, como o senhor interpreta essa passagem sem negar a continuidade do princípio do dízimo no Novo Testamento? Agradeço a provocação, Bispo Cláudio. Analisemos o texto que citou. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Observo que Jesus, nesse contexto, está confrontando a hipocrisia dos fariseus dentro do sistema mosaico, pois ainda viviam sob a lei antiga. Ele não está instituindo o dízimo como prática obrigatória para a igreja neotestamentária, mas sim expondo a incoerência deles. Cumpriam minúcias legais enquanto negligenciam a essência da lei: justiça, misericórdia e fé. Importante notar que, após a cruz, o véu do templo se rasgou. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, e a nova aliança foi estabelecida. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, afirma: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O dízimo estava ligado ao sacerdócio levítico e ao sustento da tribo de Levi, que não tinha herança em Israel. Livro de Números, capítulo 18, versículos 21 a 24. Cristo, porém, é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11. E a igreja não é uma teocracia tribal, mas um corpo vivo guiado pelo Espírito. Portanto, o princípio neotestamentário, como reitera a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A generosidade, não a obrigatoriedade, é a marca da graça. Samuel, respeito sua análise, mas permita-me questionar. Se o dízimo era apenas uma ordenança ligada à tribo de Levi, como explicar que Abraão, pai da fé, pagou dízimos a Melquisedeque, rei de Salém, livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso ocorreu 430 anos antes da lei, irmão. O dízimo não nasceu na teocracia mosaica, mas na essência do relacionamento entre o adorador e o Senhor. Além disso, quando Carta aos Hebreus capítulo 7, versículo 4, afirma que aqui, todavia, os que recebem os dízimos são homens mortais, mas Melquisedeque é apresentado como tipo de Cristo, superior ao sistema levítico. Isso não sugere que o princípio do dízimo transcende a lei? Se até o autor de Hebreus usa o dízimo de Abraão para validar a superioridade de Cristo, não estaríamos diante de um princípio eterno, não abolido, mas elevado? E quanto a Malaquias capítulo 3, verso 10, que o Senhor nos desafia a trazer os dízimos ao tesouro para experimentar suas bênçãos? Deus não disse: prova-me agora nisto? Isso não é um convite para todos os tempos, irmão. Se a igreja hoje é templo do Espírito Santo, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não seria o dízimo uma expressão de honra ao Senhor que habita entre nós? Por fim, se segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, fala de contribuição voluntária, não seria o dízimo um padrão mínimo para ensinar fidelidade, mas que deve ser superado com alegria? Como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, onde os crentes vendiam tudo e davam conforme cada um havia de necessidade. A graça não anula a disciplina, irmão, mas a aperfeiçoa. Bispo Cláudio, permita-me esclarecer os pontos que levantou. Primeiro, quanto ao dízimo de Abraão a Melquisedeque, em livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso foi um ato voluntário e único, motivado por gratidão após a vitória, não uma ordenança perpétua. Abraão não recebeu o mandamento de dizimar, nem repete o gesto. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4, que citou, diz: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. O texto usa o episódio para exaltar a superioridade de Melquisedeque, tipo de Cristo, sobre Levi.
não para estabelecer o dízimo como norma neotestamentária. Sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Esse texto foi dirigido a Israel sob a aliança mosaica, como correção à infidelidade nacional. A igreja não é uma nação teocrática sob maldição ou promessas materiais condicionais. Na nova aliança, a bênção maior é espiritual, primeira carta de Pedro 1, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível reservada nos céus para vós. Quanto ao templo do Espírito, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, somos templo, mas isso não implica em restauração de práticas veterotestamentárias, e sim numa vida de santidade e oferta integral. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Deus. Sua referência a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. Isso confirma meu ponto. A generosidade excede o dízimo. Os primeiros cristãos não se limitavam a 10%, mas doavam conforme a necessidade, sem compulsão. A graça não impõe mínimos legais, ela inspira a superá-los com amor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por fim, a disciplina da qual fala é válida, mas não se confunde com práticas abolidas. Paulo, ao instruir sobre contribuição, nunca menciona o dízimo, e sim princípios de generosidade proporcional. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. O dízimo era a sombra, Cristo é a substância. A fidelidade neotestamentária não se mede por porcentagens, mas por um coração que reflete a graça do Salvador. Agora que tivemos um embate sólido de argumentos, vamos seguir adiante. Reverendo Samuel Almeida, é sua vez de conduzir o diálogo. Com base em sua visão reformada das Escrituras, formule uma pergunta ao bispo Cláudio Menezes, para que ele possa responder e aprofundarmos ainda mais esse debate teológico. Bispo Cláudio, permita-me aprofundar a reflexão. Se o dízimo fosse um princípio imutável e obrigatório para a Igreja, por que os apóstolos, ao tratarem do sustento ministerial e da generosidade, nunca o mencionaram como norma? Por exemplo, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17, 17 e 18, Paulo afirma: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Notamos que ele fundamenta o sustento dos líderes no trabalho, não no dízimo. Além disso, em Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Como harmonizar a imposição de um percentual fixo, herdado da lei, com a ênfase paulina na liberdade da graça, que exorta a contribuir segundo propôs no coração, segundo a Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Seria o dízimo um jugo inadvertido sobre os crentes, ou uma prática que, mesmo útil, não deve ser elevada à condição de mandamento neotestamentário? Irmão Samuel, sua argumentação é precisa, mas permita-me contextualizar. Quando 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, fala do sustento dos presbíteros, Paulo cita a Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Não atarás a boca ao boi que debulha. E Lucas, capítulo 10, verso 7. O trabalhador é digno do seu salário. Isso mostra que o princípio de honrar quem serve na obra de Deus é eterno. No entanto, o silêncio dos apóstolos sobre o dízimo como norma não o invalida, mas revela que a igreja primitiva já praticava um padrão maior.
A entrega radical de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, onde vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O dízimo, irmão, é a base, não o teto. Quanto à carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, concordo plenamente. Mas a liberdade em Cristo não é licença para negligenciar a adoração prática. Quando Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim nisto. Isso não é um jugo, mas um convite à parceria com o Eterno. A graça não anula a disciplina, ela a aperfeiçoa. Além disso, Hebreus capítulo 7, versículo 8, destaca que, no caso de Melquisedeque, aqui certamente os que recebem o dízimo são homens que morrem. Ali, porém, de quem se testifica que vive. Isso aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote, e revela que o dízimo transcende a lei. Se Abraão, pai dos crentes, o praticou antes de Moisés, Gênesis capítulo 14, versículo 20, como poderia ser jugo da lei? Por fim, irmão, segunda carta aos Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua com alegria, não contradiz o dízimo, mas o assume como expressão mínima de gratidão. A voluntariedade neotestamentária não é anarquia, mas maturidade. Quando ofertamos além do dízimo, como em Romanos capítulo 15, versículo 27, honramos a Deus com primícias. Provérbios capítulo 3, verso 9. Portanto, o dízimo não é jugo, mas joelho dobrado diante do Senhor da colheita. Bispo Cláudio, agradeço sua paixão pelo tema, mas permita-me esclarecer alguns equívocos em sua réplica. Primeiro, quando Paulo fundamenta o sustento dos presbíteros em Primeira Carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, citando Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, e Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, ele não está vinculando esse sustento ao dízimo, mas ao princípio universal de que o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo não recorre a Levítico ou Malaquias, e sim a uma ética laboral que transcende culturas. Se o dízimo fosse normativo, Paulo teria sido claro, como foi ao rejeitar a circuncisão, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Quanto a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. Esse texto não sugere que o dízimo era um padrão mínimo, mas sim que os crentes primitivos doavam tudo, movidos pelo Espírito. Isso não é um argumento a favor do dízimo, mas contra qualquer porcentagem fixa, pois a generosidade deles era radical e contextual, não regulada por uma lei. Sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10, já expliquei. O texto é uma exortação específica a Israel sob a aliança mosaica, em um contexto de infidelidade nacional. A igreja não está sob a mesma maldição ou promessa material, pois Cristo nos redimiu da maldição da lei. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O provar a Deus neotestamentário está ligado à confiança em sua provisão, não a barganhas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quanto à carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Aqui, certamente, os que recebem dízimos são homens mortais. Ali, porém, está aquele de quem se testifica que vive. O autor está contrastando o sacerdócio levítico, temporário, com o de Melquisedeque, perpétuo, como tipo de Cristo. O foco não é validar o dízimo, mas mostrar que Cristo, sacerdote eterno, suplanta a lei. Se o dízimo fosse essencial à nova aliança, Hebreus o mencionaria como prática obrigatória, mas o silêncio é eloquente. Sua referência a Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, é válida, mas pertence à sabedoria do Antigo Testamento. Na Nova Aliança, a honra a Deus se dá pela entrega total da vida. Carta aos Romanos capítulo 12, versículo 1, não por porcentagens ritualísticas. Por fim, quando afirma que a voluntariedade não é anarquia, concordo. Porém, Paulo, ao instruir sobre a coleta em 1ª Carta aos Coríntios capítulo 16, versículo 2, diz: cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade.
Não há menção a 10%, porque a graça opera além da matemática da lei. O dízimo era sombra. A realidade é Cristo. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Coisas que são sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Insistir no dízimo como mandamento é obscurecer a plenitude da liberdade que temos nele. Irmão Samuel, sua exegese é cuidadosa, mas permita-me confrontar os pressupostos. Quando primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, afirma que o trabalhador é digno do seu salário, isso não exclui o princípio do dízimo, mas o confirma. Pois, se Abraão, antes da lei, entregou 10% a Melquisedeque, livro diz capítulo 14, versículo 20, e os levitas recebiam dízimos como sustento. Livro de Números, capítulo 18, versículo 21, como negar que o dízimo é uma expressão histórica e teológica de honrar a Deus e sustentar seu povo? Quanto a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, concordo que a igreja primitiva foi radical, mas a radicalidade não anula o princípio, antes o transcende. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 5, relata que os macedônios, na sua profunda pobreza, superabundaram em riquezas de generosidade e deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Isso não é contra o dízimo, mas além dele. O dízimo é a base, irmão, não o teto. Sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10, o contexto é sim a aliança mosaica, mas a essência do texto é eterna. Honra ao Senhor com os teus bens. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Deus não mudou, irmão. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como buscar o reino? Com entrega integral, incluindo o dízimo. Em carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8, o autor não está validando o dízimo, mas revelando que Melquisedeque, tipo de Cristo, recebeu dízimo de Abraão antes da lei. Isso prova que o princípio não é sombra caduca, mas imagem da eternidade. Se Cristo é sacerdote para sempre, o dízimo, como expressão de sua soberania, permanece válido. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 14. Quanto a Colossenses, capítulo 2, versículo 17, onde se diz que a lei é sombra das coisas futuras, o dízimo não é sombra, mas ação concreta de submissão. A realidade em Cristo não abole a disciplina, mas a enche de significado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, ordena: Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Isso não é matemática da lei, mas mordomia espiritual. Por fim, irmão, se a liberdade em Cristo, carta aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos isenta do dízimo, por que Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 23 ainda ecoa: Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas? Jesus não aboliu o dízimo, mas o purificou. A graça não nos liberta para dar menos, mas para dar com mais alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O dízimo é a prova diária de que tudo pertence a Deus. Excelente debate até aqui. Estamos vendo argumentos bem fundamentados de ambos os lados. Agora, para continuarmos aprofundando a discussão, Bispo Cláudio Menezes, passo novamente a palavra ao senhor. Formule mais uma pergunta ao reverendo Samuel Almeida, para que possamos explorar ainda mais esse tema tão relevante. Irmão Samuel, em livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22, Jacó faz um voto a Deus. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, darei certamente o dízimo. Aqui, irmão, temos um patriarca, antes da lei, estabelecendo o dízimo como voto de gratidão e dependência. Se até Jacó, em sua jornada pessoal com Deus, viu no dízimo um ato de aliança, como afirmar que o princípio é exclusivo da teocracia mosaica? Não seria o dízimo, na verdade, uma expressão pré-lei, translei e pós-lei, de reconhecer que tudo vem de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Além disso, em Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42, Jesus repreende os fariseus dizendo: Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ele não os condena por dizimarem,
mas por reduzirem a fé a formalismos. Se o dízimo fosse jugo da lei, por que Jesus não o aboliu aqui, como fez com Tradições Humanas, capítulo 7, versículo 8? Portanto, irmão, pergunto: se o dízimo é um princípio universal, presente antes da lei, reforçado por Cristo e vivido por santos de todas as épocas, como sustentar que ele é apenas sombra caduca? Não seria, na verdade, uma semente de justiça que, quando plantada com fé, produz frutos espirituais em todas as gerações? Ótima colocação, Bispo Cláudio Menezes. O senhor trouxe à tona exemplos significativos das Escrituras, conectando o dízimo a um princípio que, segundo sua argumentação, transcende a lei mosaica. Agora, Reverendo Samuel Almeida, passo a palavra ao senhor para responder a essa questão. Como o senhor interpreta esses textos dentro da perspectiva reformada? Bispo Cláudio, examinemos suas colocações com cuidado. Comecemos por Livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem de tudo quanto me deres, darei certamente o dízimo. Jacó fez um voto pessoal, condicional e específico à sua circunstância, não uma ordenança universal. Isso foi um ato voluntário, motivado por um momento de crise e revelação divina e, sem paralelo com a prática posterior sob a lei. A ausência de um mandamento prévio a Jacó confirma que o dízimo ali não era norma, mas resposta circunstancial. Quanto ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42, onde Jesus diz: Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça e desprezais a justiça e o amor de Deus, é crucial notar que Jesus não está ensinando sobre a nova aliança, mas corrigindo hipócritas sob a lei. Ele ainda estava no contexto da antiga aliança, cumprindo-a. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Sua crítica não valida o dízimo como prática neotestamentária, mas expõe a contradição de cumprir detalhes legais enquanto se ignora o cerne da lei: justiça, misericórdia e fé. Sua referência à primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque assim como a mulher provém do homem, provém da mulher, mas tudo vem de Deus. É um texto sobre interdependência na criação, não sobre dízimo. Reconhecer que tudo vem de Deus é um princípio amplo, mas não se traduz automaticamente em impor 10% como mandamento. Na nova aliança, esse reconhecimento se expressa pela entrega integral da vida. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, não por porcentagens ritualísticas. Quanto à ideia de o dízimo ser translei, lembro que práticas isoladas de patriarcas, como Abraão e Jacó, não equivalem a princípios eternos. Por exemplo, Abraão teve múltiplas esposas e Jacó praticou poligamia, mas isso não é normativo para a igreja. O que define a ética neotestamentária é a revelação plena em Cristo, não exemplos pré-lei. Sobre frutos espirituais, concordo que a generosidade é essencial, mas Paulo, ao exortar a contribuição, nunca menciona o dízimo. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12, ele diz: Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. A ênfase é na proporcionalidade e na motivação, não em um padrão fixo. Por fim, carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 17 afirma: Coisas que são sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. O dízimo era sombra, a realidade é Cristo. Se os apóstolos cheios do Espírito não o instituíram como obrigação, por que retroceder à sombra? A liberdade da graça nos chama a dar não por compulsão, mas por amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A fidelidade neotestamentária não se mede em porcentagens, mas em corações transformados pelo Evangelho. Muito bem, Reverendo Samuel Almeida. Sua resposta trouxe uma abordagem teológica cuidadosa, diferenciando o que é princípio universal do que é contexto histórico na revelação progressiva das Escrituras. Agora, Bispo Cláudio Menezes, o senhor tem a oportunidade de apresentar sua réplica. Como responde a essas colocações? Irmão Samuel, sua análise de Gênesis capítulo 28 é parcial. Jacó não fez um voto condicional para si, mas reconheceu um princípio espiritual: de tudo quanto me deres, darei certamente o dízimo.
Se até um patriarca, em sua jornada pessoal, viu no dízimo uma forma de honrar a Deus antes da lei, isso não revela que o princípio transcende épocas e sistemas? O ato de Jacó não foi isolado, irmão. Abraão, seu avô, já havia dizimado a Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 20, mostrando que o dízimo não era circunstancial, mas expressão de submissão a Deus como Senhor de todas as coisas. Quanto a Lucas capítulo 11, versículo 42, concordo que Jesus falava aos fariseus sob a lei, mas sua correção não foi abolir o dízimo, e sim purificá-lo. Ele disse: "Deveis fazer estas coisas dízimo, e não omitir aquelas justiça e amor." Mateus capítulo 23, versículo 23. Se o dízimo fosse sombra caduca, por que Jesus o manteve como prática válida, mesmo após criticar a hipocrisia? Sobre Colossenses capítulo 2, versículo 17, sombra das coisas futuras, o texto refere-se a práticas cerimoniais ligadas ao sistema levítico, como festas e sacrifícios. O dízimo, porém, não é sombra, mas ação concreta de mordomia. Hebreus capítulo 7, versículo 8, destaca que Melquisedeque recebeu dízimo antes da lei, apontando para Cristo. Se o dízimo fosse sombra, como explicar que o autor de Hebreus o usa para validar a superioridade do sacerdócio de Cristo? Quanto à poligamia dos patriarcas, concordo que não é modelo, mas isso não invalida o dízimo. O erro deles foi moral, não espiritual. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ordena: "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda." Esse princípio não morreu com a cruz, foi elevado pela graça. Finalmente, irmão, se a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 45, doou tudo, isso não nega o dízimo, mas mostra que o Espírito Santo inspira além do mínimo. Se o dízimo é sombra, por que Malaquias capítulo 3, versículo 10 ainda desafia: "Trazei todos os dízimos ao tesouro"? E fazei prova de mim? Deus não mudou, irmão. A graça não nos liberta para dar menos, mas para dar com mais propósito. O dízimo é a semente, a colheita depende da obediência. Muito bem, Bispo Cláudio Menezes. Sua réplica trouxe argumentos fortes, enfatizando a continuidade do dízimo como princípio espiritual e sua relação com a mordomia cristã. Agora, Reverendo Samuel Almeida, o senhor tem a palavra para sua tréplica. Como responde às colocações do bispo? Bispo Cláudio, sua paixão pelo tema é admirável, mas permita-me corrigir equívocos teológicos graves em sua argumentação. Primeiro, sobre Jacó, em livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. Jacó fez um voto pessoal e condicional: "Se Deus for comigo, de tudo quanto me deres, darei certamente o dízimo." Isso não é um princípio espiritual universal, mas uma barganha humana em um momento de medo e incerteza. Se seguirmos sua lógica, deveríamos também normalizar a poligamia de Jacó ou o engano de Abraão com Sara. A Bíblia registra atos humanos, mas só normatiza o que é reiterado como mandamento. Segundo ponto. Sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus diz: "Deveis fazer estas coisas dízimo, e não omitir aquelas justiça, misericórdia e fé." Contudo, isso ocorreu antes da cruz, enquanto a antiga aliança ainda vigorava. Após a ressurreição, nenhum apóstolo jamais ordenou o dízimo. Em carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13, lemos: "Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. O dízimo desapareceu com o sacerdócio levítico." Terceiro ponto. Sobre carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Você afirma que o dízimo não é sombra, mas mordomia. Porém, o próprio dízimo estava ligado ao sistema levítico, como mostra o livro de Números, capítulo 18, versículos 21 a 24, onde Deus ordena: "Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança." Se o sacerdócio levítico foi substituído, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, o dízimo perdeu sua razão de ser. Quarto ponto. Sobre carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8, o autor de Hebreus usa Melquisedeque como tipo de Cristo, não para validar o dízimo, mas para mostrar que Cristo é superior a Levi. O texto diz: "Aqui, certamente, os que recebem dízimo são homens mortais. Ali, porém, está aquele de quem se testifica que vive. O foco é Cristo, não o dízimo." Quinto ponto. Sobre Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens é um princípio sábio, mas não um mandamento neotestamentário.
Na nova aliança, honramos a Deus com tudo, não com 10%. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai a Deus no vosso corpo. Sexto ponto. Sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Os crentes vendiam propriedades e repartiam conforme a necessidade, não conforme o dízimo. Isso não é um mínimo, mas um modelo de generosidade radical que excede qualquer porcentagem fixa. Se o dízimo fosse normativo, por que Lucas não mensa a prática aqui? Sétimo ponto. Sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10. Esse texto é uma acusação específica a Israel por roubarem Deus em meio à apostasia nacional. A igreja não está sob a mesma maldição, pois carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A benção neotestamentária é espiritual, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, não material. Concluo com 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Insistir no dízimo como mandamento é aprisionar a igreja à letra da lei, enquanto o espírito nos convida à liberdade de uma generosidade que nasce do amor, não do cálculo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens e não tenha amor, nada disso me aproveita. A graça não é aprimoramento da lei, é sua transcendência. Reverendo Samuel, para concluir esse debate, qual é a sua última pergunta ao Bispo Cláudio? Bispo Cláudio, para concluir nosso debate, pergunto: se o dízimo é um princípio imutável e obrigatório para a igreja neotestamentária, por que os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo nunca o ordenaram em suas epístolas? Em a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, Paulo afirma que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Se o dízimo fosse essencial à nova aliança, por que Paulo, ao instruir sobre sustento ministerial? Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, menciona o trabalhador é digno do seu salário, mas omite qualquer referência a Malaquias ou ao dízimo. E como harmoniza a imposição de 10% com a declaração de carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Em resumo, se a graça nos liberta da lei, por que insistir em um percentual mosaico que nem mesmo os apóstolos impuseram à igreja gentílica? Irmão Samuel, sua pergunta final toca no cerne do debate. Responderei ponto a ponto, fundamentado na palavra. Primeiro, os apóstolos não mencionaram o dízimo explicitamente, porque a igreja primitiva já praticava uma entrega radical, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos. O dízimo era a base mínima conhecida desde Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Mas a igreja superou-o, vivendo a plenitude da graça. A ausência de menção não é omissão, mas superação. Quanto à carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, Cristo aboliu a estrutura cerimonial da lei, não os princípios morais. O dízimo não era uma ordenança ritual, mas um princípio de mordomia que precedeu Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 6. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos. Sobre carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Não vos submetais a jugo de escravidão. O jugo condenado é o legalismo, não o dízimo. Quando ofertamos com liberdade, como em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o dízimo deixa de ser mosaico e se torna expressão de gratidão. Finalmente, irmão, se Malaquias capítulo 3, versículo 10 ainda desafia: trazei todos os dízimos ao tesouro e fazei prova de mim. E se Hebreus capítulo 7, versículo 8 valida o dízimo de Abraão como tipo de Cristo, como negar que o princípio é eterno? A graça não nos liberta para dar menos, mas para dar com mais propósito. O dízimo não é jugo, mas joelho dobrado diante do Senhor da colheita. Bispo Cláudio, sua defesa é fervorosa, mas falha em distinguir entre princípios universais e práticas específicas das alianças bíblicas. Analisemos. 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos,
Não é uma superação do dízimo, mas uma negação de sua suficiência. Se os apóstolos vissem o dízimo como base, teriam ensinado isso. Em vez disso, Paulo exorta a dar conforme a prosperidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Não conforme uma porcentagem mosaica. 2. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Abraão deu o dízimo, foi um ato único e voluntário, não um padrão. Se seguirmos sua lógica, deveríamos normalizar a circuncisão praticada por Abraão antes da lei. Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Mas Paulo a chamou de irrelevante na graça. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O silêncio dos apóstolos sobre o dízimo é deliberado, não acidental. 3. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 6. Melquisedeque recebeu o dízimo não valida a prática como norma, mas ilustra a superioridade de Cristo sobre Levi. O texto diz: aqui, certamente, os que recebem dízimo são homens mortais. Ali, porém, está aquele de quem se testifica que vive. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8. O foco é Cristo, não o dízimo. 4. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos, foi uma exortação a Israel, não à igreja. Na nova aliança, não há tesouro do templo, nem maldição por não dizimar, pois Cristo nos resgatou da maldição da lei. Caos Gálea. Capítulo 3, versículo 13. A provisão divina é garantida pela fé, não por barganhas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, condena toda imposição que substitui a graça por regras. Transformar o dízimo em obrigação é reintroduzir o jugo que Paulo combateu. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de festas ou sábados. 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens é sabedoria, não lei. Na graça, honramos a Deus com tudo, não com 10%. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Concluo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O dízimo era letra na lei. O Espírito nos guia à generosidade sem medidas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Conheceis a graça de Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vós. Insistir no dízimo como mandamento é retroceder à sombra, enquanto Cristo é a substância. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. A igreja não é sustentada por porcentagens, mas por corações transformados pelo Evangelho. Irmão Samuel, sua conclusão é eloquente, mas equivoca-se ao reduzir o dízimo à letra caduca. Responderei com a mesma palavra que nos une. 1. Atos capítulo 2, versículo 45, não nega o dízimo, mas prova que a graça supera a letra. Se os crentes entregavam tudo, isso incluía e transcendia o dízimo. O padrão mínimo não anula o máximo. 2 Gênesis capítulo 14, versículo 20, não foi um ato único, mas profético. Abraão, pai da fé, reconheceu em Melquisedeque um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Se o dízimo era válido antes da lei, por que seria abolido pela graça? 3 Hebreus capítulo 7, versículo 6, não ilustra apenas a superioridade de Cristo, mas valida o princípio. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão fora do sistema levítico, mostrando que o dízimo não depende da lei, mas da soberania de Deus. 4. Malaquias capítulo 3, versículo 10, não é exclusivo de Israel, mas eterno. Deus desafia: trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. Se a igreja é templo do Espírito, 1 aos Coríntios, capítulo 16, não devemos honrá-lo com nossas primícias? 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, combate o legalismo, não o dízimo. A liberdade não é licença para negligenciar a adoração prática. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ordena: cada um contribua com alegria. O dízimo, quando entregue em fé, é expressão de liberdade, não jugo. 6. Provérbios capítulo 3, versículo não é letra, mas sabedoria eterna. Honrar a Deus com os bens inclui o dízimo, mas vai além, é entregar a vida. Concluindo, irmão, o dízimo não é sombra, mas semente. Quando ofertamos com gratidão, reconhecemos que tudo vem de Deus. Coríntios capítulo 11, versículo 12. A graça não nos liberta para dar menos, mas para dar com mais propósito.
O dízimo é a prova diária de que nossa fé não é teoria, mas aliança viva. Que Deus nos guarde de reduzir sua palavra a debates e nos ensine a honrá-lo com tudo, inclusive com os 10%. Na cruz, Cristo não aboliu o dízimo, mas o redimiu. Hoje não damos por obrigação, mas por adoração que nossa generosidade seja fruto do Espírito, não do medo. Bispo Cláudio, encerro este debate com gratidão pelo diálogo, mas reafirmando a centralidade de Cristo em todas as coisas. Analisemos suas últimas colocações à luz das Escrituras. 1. Sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. A entrega radical da igreja primitiva, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, não é superação do dízimo, mas transcendência da lei. Se os apóstolos quisessem estabelecer 10% como padrão, teriam ensinado isso explicitamente. Em vez disso, Paulo orienta: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A graça opera além de porcentagens. 2. Sobre Gênesis capítulo 14, versículo 20. O dízimo de Abraão a Melquisedeque foi um ato isolado e voluntário, não precedente normativo. Se seguirmos essa lógica, deveríamos também adotar a circuncisão pré-lei, Gênesis capítulo 17, versículo 10. Mas Paulo a declara irrelevante na graça, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A nova aliança não é construída sobre exemplos patriarcais, mas sobre a obra consumada de Cristo. 3. Sobre Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 6. O autor de Hebreus usa Melquisedeque para exaltar a superioridade de Cristo, não para validar o dízimo. O texto diz: aqui certamente os que recebem dízimos são homens mortais. Ali, porém, está aquele de quem se testifica que vive. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8. O foco é o sacerdócio eterno de Cristo, não a perpetuação de práticas mosaicas. 4. Sobre Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse texto foi uma exortação específica a Israel sob a lei, em um contexto de infidelidade nacional. Na nova aliança não há tesouro do templo, ou maldição por não dizimar, pois Cristo nos resgatou da maldição da lei, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. A provisão divina é garantida pela fé, não por barganhas, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. 5. Sobre carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, transformar o dízimo em obrigação é, sim, reintroduzir um jugo. Paulo combateu qualquer tentativa de subjugar os crentes a regras veterotestamentárias. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de festas, luas novas ou sábados. A liberdade em Cristo é incompatível com a imposição de percentuais. 6. Sobre Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honrar a Deus com os bens é um princípio sábio, mas na graça, isso se expressa pela entrega integral da vida. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, não por ritualismos. Como afirma a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, glorificai a Deus no vosso corpo. Conclusão final. Bispo Cláudio, o cerne do evangelho é Cristo, não o dízimo. A igreja primitiva não se sustentou por porcentagens legais, mas por corações transformados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Primeiro se deram a si mesmos ao Senhor. A generosidade neotestamentária não é medida em 10%, mas em sacrifício vivo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sendo rico, Cristo se fez pobre por vós. Insistir no dízimo como mandamento é obscurecer a novidade radical da graça. Como diz Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, coisas que são sombra do que havia de vir, porém, o corpo é de Cristo. Que nossa contribuição não seja um retorno à sombra, mas um reflexo da luz do Salvador que nos libertou para amar sem medidas. Que Deus nos conceda a graça de dar não por obrigação, mas por gratidão, não por medo de maldição, mas por amor àquele que nos amou primeiro. E assim chegamos ao final deste debate enriquecedor e profundo. Agradecemos imensamente ao bispo e ao nosso querido reverendo por compartilharem suas perspectivas com tanto respeito e clareza. O tema abordado certamente gerou muitos insights e nos leva a refletir sobre a centralidade de Cristo em nossas vidas e práticas. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam neste momento de aprendizado e troca. Que as discussões de hoje nos inspirem a buscar sempre mais a verdade nas Escrituras, com corações humildes e dispostos a crescer na graça. Que Deus abençoe a todos.
e que possamos sair daqui com mais compreensão, mais amor e, acima de tudo, mais próximos de Cristo. Boa noite e até o próximo encontro.